ao Cordeiro de Deus e ao Eterno, o Deus eterno de Israel, aquele que fez o céu e a terra. Nós vamos fazer uma pequena oração para que depois possamos ler a palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, aqui estamos para apresentar diante, Senhor eterno, daqueles que quiserem ouvir uma parte da Tua Santa Palavra, das Sagradas Escrituras, da Bíblia, a infalível Palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, nos instrui, nos exorta e faça com que nós possamos entender que a volta de Jesus Cristo está se aproximando dia após dia. Em nome do Senhor Jesus te pedimos o perdão também dos nossos pecados e erros. Entregamos nas Tuas mãos os necessitados, os carentes, os enfermos e todos aqueles que necessitam e que pediram as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém e amém. Com a ajuda de Deus, caros irmãos, nós vamos ler no Evangelho recordado pelo apóstolo São Lucas, pelo evangelista São Lucas. O evangelista escreveu esse livro tão maravilhoso que conta a respeito daquilo que o Senhor Jesus fez e daquilo que Ele continua fazendo na vida de todo aquele que nele crer. Que diz a palavra que todo aquele que nele crer, irmãos, terá o direito da vida eterna. Então nós vamos fazer a leitura, irmãos, com a ajuda de Deus, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25, que diz: o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, não passará essa geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, aqui está relatando acontecimentos que nós estamos vendo, irmãos, nesses últimos dias. Não sabemos o dia nem a hora, porém podemos relatar àqueles que estão ouvindo quantas coisas estão ocorrendo, irmãos, na face da terra nesses últimos dias, que nós mesmos nos assustamos e que, conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento daquilo que está escrito, nós vemos, irmãos, que realmente está se cumprindo tudo o que o Senhor Jesus falou. Muitos se preocupam com tantas coisas
É lógico, irmãos, que temos o nosso trabalho, temos que nos preocupar com a nossa família, temos que procurar caminhar de acordo às leis, procurar obedecer aquilo que está dentro da Constituição da nação em que vivemos. Porém, quando nós batermos de frente contra alguma lei que venha nos impedir de proclamar a nossa fé, de exercer o dom que está dentro de nós em anunciar Jesus Cristo, aí as coisas vão mudar. Porque jamais deixaremos ou poderemos deixar de falar do amor de Jesus Cristo e da sua salvação pelo pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E neste livro que lemos, São Lucas 21, versículo 25, fala sobre sinais que nós estamos vendo hoje. Eu digo hoje, quer dizer, nesses dias, nesses anos que estamos passando já na face da terra. Sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. Não podemos discordar destas coisas. Se formos olhar, vemos os homens se assustando, irmãos, com o bramido das ondas, pela perplexidade e pelo bramido do mar e das ondas. Lugares em que o mar está tomando conta da terra, lugares em que os mares estão encolhendo e outros que eles estão invadindo territórios, a ponto de mudar a estrutura da própria terra, dos próprios mapas. Os geólogos, cientistas, pessoas que estudam, são testemunhas, até as próprias autoridades competentes que cuidam desta parte, estão confessando que está havendo uma modificação no planeta Terra, uma mudança. Alguns lugares estão pegando fogo, irmãos. Não vamos dizer que não possa ser algum fogo criminoso, nós não sabemos, mas há lugares que do nada incendeiam. Temos aqui em Portugal quantos lugares foram massacrados pelas chamas, deixando pessoas sem as suas casas, sofrendo e necessitando de ajudas. Logicamente que o governo tem sido competente e tem procurado, dentro da sua possibilidade, socorrer essas pessoas. Mas da maneira que está evoluindo, irmãos, os acontecimentos, se tornará um momento em que se tornará impossível impedir o que está para ocorrer na face desta terra. Sabemos que tem uma falha em St. Andreas, na Califórnia, onde existem placas tectônicas que estão se movendo a ponto de causar diversos tremores e terremotos, vulcões entrando em erupções, como um vulcão chamado Yellowstone, que também alguns até dizem que é o vulcão do fim do mundo, porque ele tem uma capacidade muito grande de explodir a qualquer momento, fazendo com que uma boa parte dos homens venham perecer. Mas isso tudo já estava profetizado que iria acontecer na terra, porque o homem, irmãos, pela sua incapacidade, pela sua... Não vamos generalizar, mas nós não somos capazes
de segurar a força da natureza. Por mais que estudamos ou que nos dedicamos, por mais que os cientistas e os homens que são profissionais dentro desta função de observar, de procurar ver o que está acontecendo na Terra, estudar o que está acontecendo na Terra, se formos confrontar com aquilo que está escrito, vamos ver o que está escrito. E haverá sinais no sol. Ora, irmãos, isso não é novidade, sempre houve, mas agora está havendo sinais, tempestades solares que estão assolando o planeta. Na Lua, estamos vendo também coisas estranhas acontecerem dentro desse nosso universo que para nós é tão grande, mas para Deus é tão pequeno. O mar, sendo no momento em que as suas ondas se enfurecem, causam perplexidade pelo seu bramido. E estas coisas estão trazendo expectação das coisas que sobrevirão no mundo. As virtudes do céu sendo abaladas. Por quê? Porque há de vir o Filho do Homem. Ele prometeu, Jesus, o Yeshua HaMashiach, aquele que morreu e que já ressuscitou e que já subiu ao céu. É lógico, irmãos, que o homem do pecado vai se manifestar na terra. Porém, nós que temos, digo nós, porque aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, devem se preparar dia a dia, porque estamos vendo acontecer coisas que estão escritas e ninguém pode negar. Não há ninguém que possa negar. O homem, por mais cético, por mais incrédulo que seja, se ele começar a ler a Bíblia, ele vai observar que o que está acontecendo hoje, tanto na natureza, como na economia, como nos governos, como nas nações, está se cumprindo o que o Senhor Jesus falou. As suas palavras não estão caindo por terra. Então você, que é cético, que ainda não creu em Jesus Cristo, comece a ler a Bíblia, comece a se dedicar na leitura das Sagradas Letras. E você vai compreender que só há um caminho para escapar da ira de Deus que está para vir sobre a terra, por causa do pecado, não por causa do homem. Deus está dando uma oportunidade para a humanidade, mostrando para eles os acontecimentos que haveriam de ocorrer na face da terra. Porém, o homem não está dando ouvidos. Porém, muitos estão distraídos, até em algumas denominações, buscando apenas condições financeiras, carros, casas, casamentos. Se vai numa igreja, se promete tanta coisa. Eu já fui em denominações que só se promete que vai abrir portas, que Deus vai preparar casamento, que Deus vai fazer isto, vai fazer aquilo, profecias que você vai ocupar o ministério, que você vai ser isso no ministério, que você vai ocupar um cargo. Irmãos, isso tudo vai passar. É lógico que Deus pode prometer tudo isso. Nós não estamos dizendo que Deus não pode prometer, mas nós temos que ter um cristocentrismo, quer dizer, se centralizar em pregar Jesus Cristo, a salvação, aquele que veio para salvar o homem. Uns pregam placas de igreja, porque se você não for dessa igreja você não vai ser salvo. E aí começa uma contenda entre os próprios irmãos. Ao invés de todos pregarem a vinda de Jesus Cristo, muitos pregam a sua igreja, outros pregam só milagres, outros pregam só profecias, e muitas dessas profecias não se cumprem. Eu estive falando com uma irmã
que profetizaram tantas coisas para ela, irmãos, tantas coisas que não se cumpriu. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, a irmã ficou abalada. A irmã ficou abalada. Ela já não sabia mais em que crer. Não vamos ser contra a profecia, jamais. Eu também creio na profecia, porque a palavra de Deus já é uma profecia. Porém, a finalidade de nós irmos em uma igreja ou nos reunirmos, outros falam que aqueles que se reúnem em casa são desigrejados. Ora, irmãos, muitos estão decepcionados com determinadas denominações e começam a se reunir nas suas casas, com grupos até grandes, mas ali eles estão servindo a Deus, não podemos discriminá-los. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei junto com eles. Desde o momento em que eles estão obedecendo, examinando as Escrituras, nós não podemos falar isso. No tempo dos apóstolos, irmãos, se reuniam a igreja que estava na casa da mãe de Maria, da mãe de Marcos, da mãe de... enfim. Não estou discriminando nenhuma igreja, nem falando o nome de ninguém, apenas não podemos discriminar aqueles que estão se reunindo para aprender a respeito da volta do Senhor. É lógico que vai existir muitas divergências, muitos pensamentos, muitas ideologias, mas tirando tudo isso, a essência de tudo é nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Não importa, uns se preocupam com o anticristo, outros com aquilo, irmãos. Nós temos que se preocupar, sim, com a palavra de Deus em nós e nos preocupar em estarmos ligados com Cristo Jesus, o Messias, o Yeshua HaMashiach. Outros até se preocupam com o nome do Senhor. Irmão, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio em Deus, do Deus de Israel, que fez o céu e a terra. E eu creio na sua palavra. Por essa fé e por esta crença, eu acredito que o que está escrito aqui, somente de examinar, eu já vejo que está se cumprindo. Não precisa muita explicação para que eu entenda que os homens estão assustados pelo bramido das ondas. Se você for para o Brasil, você vai ver lugares que não tem mais areia, as praias, o mar invadiu. Se você for para o Nordeste ou outros países até, você vai ver que tem lugar que o mar tem ondas hoje de 3, 4, 5, até mais metros, e os homens ficam assustados. Tempestades, furacões, terremotos. Ora, irmão, o irmão está pregando para nos assustar. Não, eu não estou pregando para assustar você. Eu estou pregando para te alertar que a volta de Jesus Cristo está próxima e que você deve dedicar a sua vida à leitura das Escrituras, à tua família, aos teus filhos. O filho deve procurar mais os seus pais, sentar em volta da mesa, conversar com seu pai, com a sua mãe. Quantos filhos que se preocupam só em ganhar dinheiro, irmão? Porque quando eu ganhar isso, aí eu vou ver o meu pai. Quando eu ganhar aquilo, eu vou ver minha mãe. Quando eu ganhar aquilo, eu vou na casa do meu filho. Quando eu tiver isso, é claro que as condições hoje materiais são difíceis. Mas nós temos que aprender uma coisa, que existe uma pequena palavra que se chama fé. E nós podemos exercitá-la. Disse o Senhor Jesus: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar. E assim será feito. Irmãos, aonde está essa fé? Aquela fé dos apóstolos que oravam e as pessoas eram libertas da enfermidade. Aquela fé que Pedro e João, quando entravam no templo, irmãos, eles não tinham nem dinheiro, eles estavam sem nada. Eles não estavam preocupados com aquilo. É claro que nós hoje temos tantas contas, tantas coisas para fazer, mas nós temos que tirar um tempo, irmãos. Tirar um tempo para o Senhor. Ele precisa de ver também em nós o interesse. Ah não, eu estou aqui na minha casa, quem quiser que se salvar, que salve, e pronto. Não, irmãos, estou usando o meio de comunicação para fazer esse tipo de trabalho, mas isso não quer dizer que eu vou ficar só aqui atrás
do meio de comunicação. Se surgir uma oportunidade para mim sair em campo para fazer um trabalho, eu irei fazer, irmão, com todo o meu coração, mesmo estando enfermo. Por quê? Porque faz parte do meu compromisso anunciar Jesus Cristo. Eu não vou assim anunciar a denominação A ou a denominação B. Eu vou me centralizar na pessoa do Senhor Jesus, do eterno Deus, de Yeshua HaMashiach, do eterno, aquele que fez o céu e a terra. Nele eu tenho que me centralizar a minha pregação. Porque todo aquele que crer no seu amado Filho e for batizado, está escrito, será salvo. Primeiro tem que crer. O batismo é uma consequência da crença. Não quer dizer que primeiro você tem que ser batizado para você crer. Você primeiro tem que crer em Jesus Cristo, aceitá-lo. Dizer, não, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito que Ele existe. Então se você está ouvindo esta gravação agora e você ainda não entendeu, dobre o teu joelho agora e fala, Senhor, eu quero salvar a minha alma, o que eu devo de fazer? Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Faça alguma coisa por mim. Eu tenho certeza que Ele vai tomar um caminho na tua vida, porque Ele não vai deixar você sem resposta. Ele nunca deixou. Principalmente quando alguém busca Ele em espírito e verdade. Esta é a intenção desse canal. Não é de falar de igrejas, dessa nem daquela. É falar de Jesus Cristo. Eu sei que, às vezes, por eu ter sido de uma denominação que eu respeito muito, que eu não tenho nada contra, porém, algumas coisas que vejo sou obrigado a relatar, porém, não tenho nada contra ninguém, irmãos. Porque se eu tiver alguma coisa contra alguém, como é que eu posso pregar o Evangelho? É lógico, eu posso ter alguma coisa contra alguma ideologia. Porém, não posso ter nada contra pessoas e seres humanos igual a mim. Ideologia é uma coisa. Certo, irmãos? Sejamos espirituais. Guardemos essa santa palavra e nos preparemos para a volta de Jesus Cristo. Honra e glória ao Cordeiro de Deus, ao eterno Deus de Israel. Deus abençoe a todos. Espero que você entregue o teu coração a Jesus Cristo e Ele guardará a tua alma e a tua vida. Deus que te abençoe.